planejamento do clube. Nós vamos colocar em prática aí os nossos cartões, porque esse aqui é o nosso programa, viu? Não invente um outro programa, pessoal. Esse daqui é o nosso programa do Clube dos Bravadores. Lívia, bem-vinda de volta. Nós vamos conversar então um pouquinho agora sobre o planejamento. Já montamos o nosso clube, certo? Já escolhemos o nome, está aprovado. A gente já está com o clube andando aí e agora é a hora do planejamento. Que, aliás, a diretoria vai fazer esse planejamento provavelmente quando terminar essa live. Então você já está aí com a sua equipe reunida para colocar em prática as ideias que você vai ouvir agora. Lívia, vamos lá, planejamento do clube. Pastor, falar de planejamento é falar do dia a dia nosso como pais, como uma esposa, como esposa, porque tudo gira em torno de planejamento, né, pastor? Planejei hoje a hora que eu ia acordar, planejei a roupa que ia colocar, o pessoal que é jovem ainda não casou, planeja o noivo, a noiva. Então, pastor, planejar faz parte. E dentro do clube não é diferente, né? Tem que planejar. A gente fala, Lívia, eu não gosto de fazer planejamento, tem que sentar lá, ficar olhando lá. Não tem como fugir, pastor. Tem que planejar, tem que organizar. Olívia, só para o pessoal ter uma ideia, sabe um campuri nosso, campuri que dura aí 4 dias, quanto tempo antes a gente planeja? Às vezes aí é 2 anos antes um campuri de campo, quanto mais outros maiores aí é 5 anos, às vezes 10 anos planejando um grande evento. Então, o clube precisa ter as coisas em ordem para não ser pego de surpresa ali diante da meninada. Vamos lá. Pastor, e é bem comum nós ouvirmos assim, nós regionais, nós coordenadores que vamos aos clubes, Lívia, mas eu tenho dificuldade em inserir o programa de classes no clube. Eu tenho dificuldade para planejar o dia a dia mesmo, o que tem que ter, o que não tem. Então, hoje nós vamos dar algumas dicas do que você tem que ter no seu planejamento, o que não pode faltar nas suas atividades. O primeiro passo, pastor, vocês que vão fazer o planejamento hoje, que estão aí retornando de atividades, né? O primeiro passo é ter alguns materiais em mãos. Não tem como fazer planejamento se você não tiver esses materiais em mãos. Então anota aí o que você vai precisar para o seu planejamento. Olha, precisa do calendário da ANP. É muito importante ter esse calendário de atividades. Se você não teve acesso ainda, peça ao seu regional, peça ao coordenador, se ele não puder te atender naquele momento, porque não tem como. Os diretores já têm ele, né, pastor? Sim. No grupo lá. Lá no grupo dos diretores a gente já mandou aí uma infinidade lá de calendários, de papelada e tal. Está disponível para vocês, já para vocês usarem aqui nessa atividade. E por que é tão importante ter esse calendário da ANP em mãos? Para você não chocar datas. Às vezes você vai marcar um acampamento no dia do aventureiro. Então é muito importante que esses departamentos estejam ali casados com as datas, né, pastor? Para não ter problemas aí de interação, de chocar. Às vezes o líder que trabalha num departamento e no outro não poder ir na atividade. Então, essa é a importância desse calendário. Outro é aquele do município, né, pastor? Porque você tem que saber quando que é o aniversário da sua cidade, quando que tem um feriado. Dias especiais aí de projetos ecológicos, né, desfiles, de repente um aniversário da cidade tem um desfile. Por 2 motivos, para você programar as suas atividades e também o clube pode estar inserido nessas atividades, né, pastor? Às vezes tem o desfile cívico ali, o aniversário da cidade. Você pode conversar com o pessoal da secretaria do município e estar colocando o clube para participar junto às atividades ali. E um detalhezinho aqui, um lembrete muito importante para vocês, pessoal. Acabei de lembrar quando a Lívia ia falando aqui, mencionando desfile. No ranking desse ano, está aparecendo ali desfile de 7 de setembro. Fique tranquilo que nós vamos eliminar esse item do ranking, ele não vai constar lá no relatório online que vocês preenchem, porque neste ano o desfile de 7 de setembro cai no sábado e nós não desfilamos no sábado. Então esse item não terá, fique tranquilo. E outra coisa, pastor, que não pode faltar, outro item, é o ranking, que nós já comentamos aqui. Tem os 4 relatórios, você tem que ter acesso a esse material, leia, tire as dúvidas. Não sei se esse requisito aqui se encaixa, não encaixa. Fale com o seu regional, esse é o segredo de sucesso. E os cartões de classe em mãos, pastor. Não tem como fazer um planejamento se você não tem conhecimento desse material. E aqui um detalhe importante, o cartão, estou segurando aqui o cartão da classe de amigos, você precisa ter todos eles para você conhecer. E eu diria o seguinte, Lívia, antes de fazer o planejamento, não adianta ter o cartão só ali. Você tem que ter lido o cartão e tem que conhecer ele um pouquinho. Se você chegar na hora do planejamento com uma equipe ali de 5, 6, 7 pessoas, chegou cru, nunca leu esse negócio aqui, até que vocês vão ler, escolher alguma coisa, entender ele, você perde muito tempo. Então, um conselho, a sua equipe precisaria ler esse material antes de sentar para organizar o planejamento das classes, né? Pastor, já que o senhor pegou esse cartão, vamos conversar um pouquinho sobre eles, depois nós voltamos aqui nos passos. E onde é que consegue esse cartão aí, pessoal pastor, novo que está começando? Tem aqui na loja,
nossa, da Novo Tempo Store, tem no site da Sobretudo, o pessoal tem comprado direto no site que tem mais facilidade, quantidade, enfim. Pastor, é tranquilo. E uma dica importante aqui, ó, baixa o aplicativo. Isso mesmo. Você tem que ir de graça o aplicativo no seu celular, pode ter ele disponível onde você estiver com o seu celular, ok? Se você é líder pioneiro, está assistindo com a sua diretoria e a diretoria nunca teve contato com esse material, pastor, vou falar rapidinho aqui um pouquinho sobre os cartões. Nós temos o cartão de amigo para o menino de 10 anos, o de companheiro para o de 11, o de pesquisador para o de 11, 12, 13, 14, o de pioneiro, o de excursionista, 15, perdão. Opa, 14. Opa, pera, 15, e aqui 15 anos o de guia. Então, só repetindo, que eu acabei me perdendo um pouquinho, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele vai fechar as 6 classes que nós chamamos de classes regulares. Feito isso, ele vai fazer com 16, a partir dos 16 anos, o cartão de líder. Mas aí surge aquela perguntinha, entrou um menino no meu clube, nunca teve contato com este material aqui, de 13 anos. O que eu faço, Lívia? Ele vai fazer o cartão de agrupadas. O cartão de agrupadas, pastor, é aquele cartão que serve para o menino que entrou depois, já fora da idade de 10 anos, para ele organizar o sistema de classe deles. Aí surgem muitas dúvidas, como usar, por que usar, aquele monte de quadradinho que aparece lá. Pessoal, tem aqui, no começo desse cartão, orientações gerais. Leia com sua diretoria, aqui explica certinho como utilizar esse material aqui para organizar o sistema de classe. Ou seja, se eu sou um desbravador de 12 anos de idade, mas eu não fiz o cartão de amigo, companheiro e pesquisador, eu entro e faço aquele cartão ali, mas eu vou fazer todo aquele cartão de agrupadas? Não, pastor. Olha aí. Quando você lê as orientações gerais, ali indica certinho qual item você vai fazer de acordo com a idade que você está. Pegaram a ideia? Isso é muito importante, por isso que você tem que pegar e destrinchar aí as instruções do cartão. Outra pergunta que sempre surge para nós, Lívia, clube novo, eu não tenho instrutores para todas essas classes, como que eu vou fazer? O nosso manual administrativo, ele prevê que tem que ter um líder para cada classe, né? Tem que funcionar tudo isso. Mas se você é um clube novo, você está abrindo agora num local que você não tem essa liderança, um conselho que nós sempre damos, faz no primeiro ano de atividades o cartão de amigo. Por quê? O cartão de amigo é o primeiro cartão, aquele azulzinho. Ele é a base para todos os outros. Você não vai ficar 10 anos fazendo cartão de amigo com o seu clube. É no primeiro ano de atividades. Feito o cartão de amigo, eu tenho clubes, pastor, que às vezes demoram 2 anos até para fazer o cartão de amigo e depois organizam certinho. Que eu acho legal porque é um cartão meio que nivelador, né? Tem uma primeira experiência com a atividade do clube. Ele é básico, pastor, igual o nosso curso aqui, né? E, ó, lembrando aqui, procure lá no MDA Tube, nosso canal, um vídeo aí, clubes pequenos vencendo grandes desafios. Eu dou dicas sobre esse assunto aqui. Você tem um clube com pouquíssima recurso humano para ensinar, para liderar, como é que você faz para atender todas essas situações? Tem um monte de ideias lá, assista essa outra aula, tá em vídeo ali para vocês. Pastor, você já tem esses materiais em mãos, já conheceu os cartões ali, apresentou para a sua diretoria, vocês vão definir quais os objetivos que vocês têm para esse ano. Pastor, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum se nós não definirmos os objetivos. Como assim, Lívia? Vocês vão comprar barracas esse ano? Vamos comprar barracas, é um objetivo. Vai investir nos conselheiros? Vai chegar no final do ano, o pessoal que conseguiu terminar as classes, vou pagar uma pizzada para esse pessoal? Tem que ter os objetivos bem estabelecidos para você construir as suas metas. Ah, beleza, eu vou pagar a pizzada no final do ano para quem terminou os cartões. De onde que eu vou tirar esse dinheiro? Vou fazer uma promoção? Então, isso são coisas que você tem que definir no planejamento. Eu acho que uma coisa importante para falar, especialmente para quem está começando aí clubes novos, Lívia, é que você não tem tudo já no primeiro ano, né? Eu lembro que o meu clube de origem, a gente demorou alguns anos para comprar barraca. Então, tem coisas que você vai conquistando ao longo dos anos, mas tem coisas que são imediatas. Então, o que é imediato? Você já tem que sair tendo o programa dos cartões. O uniforme também, eu acho que é importante, porque veja só, uma dica aqui, ó. Por que um menino de 10 anos vai cumprir os requisitos de um cartão como esse, se ele não vai ganhar nada em troca? Como não vai ganhar nada em troca? Sim, porque ele ganha um PIN, a condecoração, que é a investidura dele, as insígnias, mas se ele não tem uniforme de gala, vai colocar onde essas insígnias? Então essas coisas, como cartão, uniforme, essas cerimônias, elas são imediatas. Outras coisas, ao longo da jornada de vocês vão conquistando.
em algum momento vão conquistar as barracas, em algum outro momento vão ganhar umas bandeiras e tal. Essas coisas vão conquistando aos poucos, não é? Não precisa ter aquela angústia assim, olhar para um clube grande, já mais estabelecido, pensar assim, poxa, mas é muito caro, olha quanta coisa, não tenho nada disso. Essas coisas são aos poucos que a gente vai construindo. Nós batemos bastante na questão, na tecla do ranking, né? Eu tenho ouvido muitos dos clubes novos, pastor. Mas esse ano eu não fui ouro. Mas é isso que o senhor colocou. Uhum. É uma construção. Esse ano você foi bronze, o ano que vem você prata, ouro. Aos poucos você vai subindo e atingindo esse nível que nós chamamos de excelência, que é o padrão Exato, ouro, né, pastor? Exato. Acho que uma outra coisa importante aqui, antes de você dar as próximas dicas de planejamento, é que quando você pensa em planejamento, uma coisa que me vem à mente, Lívia, é que tem que ter motivação para a meninada. Porque nem necessariamente o que você planeja fazer com o desbravador, necessariamente não quer dizer que ele se interessa em fazer isso. Entendeu? Por exemplo, tem que ler um livro aqui do clube de leitura. Você planejou isso. O que não quer dizer que o desbravador se interessa em ler esse livro. Então, como é que você vai motivar ele? E aí é que eu digo que certas coisas no clube que você planeja, um acampamento, uma saída na natureza, elas têm que ser atividades de presente para aquele desbravador que se esforça e que merece. E a investidura entra nesse patamar. Ele tem que ser condecorado, ele tem que ser honrado, para ele saber que todo aquele esforço valeu a pena. Ele tem que ser aplaudido, porque senão não haverá motivação, né? Vamos lá. Pastor, sobre essa questão de planejamento, antes de nós entrarmos um pouquinho nos dois tipos de planejamento, isso que o senhor colocou é muito importante. Os clubes que já atuavam nos anos anteriores, que começou o ano passado, antes de iniciar o planejamento deste ano, é muito importante fazer um diagnóstico, ver o que deu certo o ano passado, o que não deu. Por exemplo, tem clubes que às vezes o pastor se reúne no campinho lá do bairro, mas não foi legal a experiência, a molecadinha ficava muito solta. Então, esse ano, se isso não deu certo, mude diretor. O que não deu certo, pastor, tem que mudar, tem que refazer, tem que repensar. Faz uma parceria, então, com a escola municipal ali do teu bairro, junta a molecada num outro espaço. O que não pode? Não deu certo esse ano. Vamos continuar, vamos insistir mais um ano. Não, é dinâmico, pastor. Exato, e tem clubes que reclamam com a gente assim, mas eu fiz um planejamento, a meninada não está vindo mais no clube. Ora, tem que ver o porquê que não vem, né? Pode ser que o teu planejamento foi um planejamento ruim, e vai ter que mudar. Não tem pecado nenhum de mudar. Uma dica importante, pastor, converse com outros diretores que estão aí mais tempo já nas atividades do clube. Olha, eu vi que no teu clube você fez uma atividade assim, posso copiar? Gente, o diretor é parceiro, nós somos, assim, não temos problemas em dividir as atividades com os nossos que estão começando agora, né? Então, mude, não fique ali insistindo no que não deu certo, né, pastor? E olha, por favor, duas coisas que eu vou pedir para vocês, olha, não vai chegar sábado à noite e dizer assim, nossa, amanhã tem clube, que vamos fazer amanhã? O que eu vou ensinar amanhã? Certo? E nem chegue domingo de manhã no clube com uma bola de futebol embaixo do braço, joga pra galera e diz assim, hoje é recreação. E aí, domingo que vem, de novo a bola de futebol. Futebol é muito legal para fazer especialidade de futebol, mas futebol é uma atividade prazerosa que ele vai jogar na quadra da casa dele, vai jogar lá na quadra da rua lá, ele vai jogar na escola, ele vai jogar com a molecada da rua. Isso aí ele joga em qualquer lugar. No clube tem que ter as atividades dos cartões que ele só fará ali no clube. Em outro lugar não vai fazer, ok? Pessoal, falando agora propriamente do planejamento. Existem dois tipos de planejamento, pastor. O planejamento anual, que é aquele que o diretor, ele coloca as datas, por exemplo, hoje, 10/2, a live, a semana que vem, coloca a data, nós vamos fazer ali uma reunião de paz. E é aquele planejamento que só coloca os primeiros itens. Esse é um planejamento geral muito parecido com um calendário do clube, certo? Correto. É esse que eu quero que você mande para o seu regional. É esse que você vai rascunhar agora, depois que terminar a live. Esse que passa na comissão da igreja também, Exatamente. Né, pastor? Para não ter choque ali com o pessoal da música, com outros departamentos. Esse é aquele planejamento bruto que você faz só os itens mesmo durante o ano, correto? Feito isso, pessoal, vocês vão fazer o planejamento diário. O que é isso? Um conselho. Esse planejamento não pode ser muito longo, pastor. Ou ele é mensal, no máximo bimestral ali. Por quê? Mudam as atividades, às vezes você conseguiu fazer, às vezes precisa de um tempinho a mais. Então, esse planejamento ele é mais detalhado. É isso que não pode fazer no sábado à noite, né, pastor? Só um detalhe, o planejamento anual, o nosso amigo Clodoaldo, ali da região Delta, ele postou há uns dias atrás um modelo ali no grupo de diretores. Então, se você é diretor novo, se você tem dificuldade ainda, mesmo sendo veterano nesse item, eu achei bem interessante que ele colocou já, pastor, os itens do ranking que tinha que ter certinho ali mês a mês. Então, use esses materiais. Nós disponibilizamos realmente para vocês utilizarem para facilitar. Tá lá no grupo dos diretores, coisa boa, a gente copia, não importa se você é de outra região. Pega lá o planejamento lá
da região Delta modelo, copia, adapta aí para você. Ok. Esse planejamento, que é o segundo, pastor, mensal e bimestral, ele tem uma receitinha que até a gente sempre comenta aqui, né, pastor? Vamos lá, Das receita de reuniões. bolo, então, planejamento Isso. aí. O que tem que ter no dia a dia do clube? O senhor também postou essa semana vários materiais ali desse planejamento para incluir as classes. Se você tem dificuldade, tem ali, utilize também. Mas o que não pode faltar numa reunião do clube, pastor? Não pode faltar o civismo. O civismo é onde você, pastor, prepara o seu clube até para Campuri. Sabia? Porque eu vi agora em Barretos, nós estávamos ali na rua, né, onde o pessoal se reunia para ir para as programações, algo muito comum. Vai sair para a programação do Campuri, o diretor começa a gritar, fulano, Beltrano, o conselheiro não chegou ainda. Sabe como nós preparamos a molecadinha? Aqui no civismo do dia a dia do clube. Se você marca a sua reunião para começar às 9 horas, começa às 9. Apitou? Não fica gritando, diretor. Apita. Chegou, não chegou? Pontua. Faz o ranking de unidades. Trabalha com seu clube. Esse dia a dia, aqui na parte do civismo. Aqui você faz voto, lei, alvo, objetivo, os nossos ideais. Se você tem o costume de cantar o hino, cante neste momento. É nesse momento que você faz essas atividades. Feito o civismo, pastor, nós vamos para a meditação. A meditação, tem clubes que preferem fazer uma reflexão aqui, depois fazer o estudo bíblico. Tem clube que já prefere fazer ali o estudo bíblico junto com a meditação. São duas realidades que você vai ver qual é melhor, qual fica melhor ali dentro do seu clube. Só que aqui, pastor, está o pulo do gato. Às vezes a gente fala assim, meditação do clube. Aí chama aquele irmão da igreja que não tem muita habilidade ali para falar com jovens, com desbravadores, e o irmãozinho vai falar... E faz um sermão ali, uma semana de oração, uma manhã de domingo. Aí a molecadinha desmotiva, esse negócio de religião, de Jesus não é interessante. Para a meditação do clube, 5 a 10 minutos no máximo, pastor. E se você vai chamar um convidado, chama alguém dinâmico. Outra coisa, o cartão... Uma dica aqui sobre meditação, posso? Olha, Pode, claro. Esse ano a gente tem aí a inspiração juvenil com um tema muito legal sobre a natureza. Você, cada domingo ali, você pega um desbravador diferente que ele vai ler, certo? E assim eles vão se desprendendo aí da timidez, vão se revelando aí os grandes talentos. Você vai treinando o desbravador para também ter um contato para falar, para fazer as meditações. Isso, pastor. E é ali também que nós treinamos os futuros pregadores, os futuros pastores, nós já vamos vendo quem tem habilidade para isso, Com certeza. Ou na época da classe bíblica, aí você pode começar com a própria classe bíblica, que é a meditação. A gente tem outras aulas aí sobre classe bíblica lá no canal, na playlist de capelania. Eu estou também gravando aí uma nova aula com o pastor Ariel sobre o novo estudo bíblico que está chegando para esse ano, ok? Feito isso, pastor, nós temos o cantinho da unidade. Eu vejo que às vezes o diretor tem um pouquinho de dificuldade para administrar isso porque ele delega para o conselheiro, para alguém dentro do clube. Se teu clube está com dificuldade no cantinho da unidade, fala com o seu regional para ele dar uma aula para os teus conselheiros. Nós vamos ter esses temas provavelmente nos cursos de conselheiros e capitães, porque o cantinho da unidade é uma mini reunião. Mas o menino ali, conselheiro de 16, 17 anos, às vezes ele não tem essa habilidade toda para organizar isso. Então, busque ajuda aí, nós estamos aí para ajudar vocês. Feito isso, classe especialidade. Como eu falei, tem clube que prefere trabalhar tudo interligado. Já faz o estudo, já faz a classe, já faz a especialidade. Ele já tem uma estrutura de instrutores para isso. Tem clube que não. Tem clube que prefere fazer separado em momentos diferentes. Então, você vai avaliar o que fica melhor para o seu clube. Nós já falamos dos cartões, né, pastor? Então, nós vamos agora um pouquinho para atividade recreativa. Pastor, não pode faltar. Tem dia que fala, mas não deu tempo hoje, deixa para a semana que vem. Queridos, os meninos e meninas vão para o clube não para ouvir a meditação. Eles vão para o clube para brincar, para fazer atividade recreativa. E é aqui que nós mostramos Jesus propriamente para eles. Porque a atividade recreativa, nós vamos englobar o que foi trabalhado no estudo, o que foi trabalhado na classe. É ali que nós motivamos e é ali que nós seguramos a criança no clube. Uma coisa interessante, o clube ele tem várias atividades de aprendizado, mas ele não pode ser sala de aula no sentido assim de ser uma segunda escola. A meninada já fica ali trancada e tal, numa mesa ali escrevendo a semana inteira. Quando chegou o domingo, eles querem agitação. Eles querem aprender, mas aprender brincando, aprender através das atividades recreativas. Ok. Então, para finalizar a tua reunião, você vai dar os recados. Pastor, outro pecado que alguns diretores têm cometido aí. Ele vai passar os recados, pastor, ele passa aquela lista. 15 minutos de recados. Gente, nossa geração hoje, ela é a geração WhatsApp, é a geração Instagram. Eles estão agitados ali com isso, eles não vão ouvir e não vão lembrar nem do primeiro recado. Então, pastor, a parte dos recadinhos tem que ser rápida e objetiva e depois o conselheiro tem que lembrar na rede social, tem que fazer aquele trabalho de formiguinha mesmo.
Então, aí, alguns clubes me perguntaram esses dias, Lívia, onde que entra a Ordem Unida? Entra no programa do clube? Pode entrar. Se você quer inserir ali a Ordem Unida, ela vai te ajudar também na questão da disciplina com as crianças. Só que não fique meia hora, 1 hora no sol quente com a criança ali fazendo Ordem Unida. Se você estabeleceu que no seu clube 10 minutos, 15 minutos bem dados de Ordem Unida todo domingo, pronto, fechou. A criança vai aprendendo, ele vai interagindo ali também e não vai ser algo cansativo. Essa é a nossa receitinha, pastor, Legal. de reunião. Sobre a questão de Ordem Unida e atividades mais intensas, cada clube tem mais ou menos a sua dinâmica. Eu gostava muito do seguinte, eu gostava de chegar com o clube, fazer ali a parte de civismo, de abertura, ideais, e aí você tem a meditação, mas eu gostava de ter no clube que eu fazia parte, um momento que é aquele momento de drenar energia. Então, essa Ordem Unida, atividades assim mais intensas fisicamente, a gente colocava já no primeiro horário, logo depois da meditação breve, para que a energia deles seja drenada. E quando você vai ter alguma coisa mais instrutiva depois, eles já estão mais calmos, já estão mais tranquilos, já gastou aquela energia, e aí eles te ouvem melhor. Aí você vai ver como é que é o teu grupo, se é nesse perfil e se vale a pena fazer assim. Fica uma dica aí, tá bom? Pessoal, esse é um modelo básico de reunião que nós temos para vocês. Nada impede que você leve seu clube numa atividade diferenciada. Isso é muito importante inserir ali uma vez por mês, uma vez por bimestre, uma saída, vai num bosque, faz uma atividade de acordo com a especialidade, ou até mesmo o estudo bíblico nos dá também agora essa abertura. Então, programe, diferencie e que seja um ano abençoado de atividades para vocês. Olha, eu acho, Lívia, fundamental aí que tem essas atividades de saída cada talvez 2 meses, 3 meses, porque esse é o grande presente para o desbravador. E a grande motivação dele é ir em acampamento, ir em atividades da natureza, mas ele tem que entender que isso também é uma recompensa para ele cumprir todo esse protocolo de cartões e outras atividades. Isso vai capacitar ele a estar nesses lugares e até a depois ser investido na classe ou nas especialidades que eles estão cursando. Muito obrigado, minha amiga.